Nas profundezas de um vale cercado por montanhas altas e vegetação densa, o silêncio é quebrado por um som contínuo de gotas de água. O cenário desce revelando construções antigas cavadas na pedra, cada vez mais sombria à medida que se mergulha no interior do penhasco, até alcançar um templo oculto na escuridão. Lá dentro, Li Huang estava ajoelhado ao lado de um recipiente, mexendo em uma substância, então seu rosto estava abatido, sujo e marcado por feridas. À sua frente, uma jovem ferida também se aproxima olhando fixamente para aquela tigela, e ele, já irritado, pede para ela o deixar sozinho. Mesmo assim, ela continua observando a mistura e murmura palavras desconexas, confundindo aquela pomada com algo doce. Antes que ela toque, Li Huang a afasta bruscamente com a mão, jogando a jovem no chão. Então os outros ao redor observam aquela cena em silêncio, e com um suspiro impaciente ele resmunga que aquilo é uma pomada medicinal e não um doce. Seu semblante continua sério e exausto. Enquanto isso, no chão a jovem sorri de forma estranha, rindo sozinha. Então um dos presentes comenta que ela não entende nada mesmo, e que era melhor ele deixar para lá. Porém, ela continua achando graça da situação, como se estivesse em outro mundo. A escuridão domina a cena, então a mente de Li Huang parece mergulhar junto com ela, e ele observa o lugar com desprezo, e tomado por pensamentos pesados. Na sua visão, aquele templo escondido não passava de um depósito de horrores, onde continha loucos, tolos e pessoas com deficiência, deformidades visíveis e atitude desconexa, todos reunidos como se tivesse parte de um espetáculo grotesco, e para ele aquele ambiente lembrava do Museu de Aberrações, um lugar onde a sanidade já não tem mais espaço. Diante desse cenário, a dúvida lhe invade com força o que ele em sua sã consciência estava fazendo ali, e a confusão e a angústia se misturam até algo que o surpreende, e seus olhos se arregalam e seu corpo reage ao som repentino, interrompendo a espiral de pensamentos sombrios. Li Huang permanece imóvel, e seu olhar distante enquanto atrás dele a cena grotesca se desenrola. Um homem se aproxima de uma jovem caída, com um sorriso distorcido e intenções perversas. Ele grita exaltando, dizendo que ele quer brincar com ela, prometendo que será rapidinho, enquanto a garota assustada implora para ele parar. Então os outros ao redor apenas assistem, rindo de forma descontrolada, e seus rostos macabros por loucura e deformidades. As gargalhadas ecoam pelas paredes da caverna como um coro macabro, enchendo um ambiente de energia sufocante. E no meio desse caos, Huang permanece sentado, mexendo lentamente naquela pomada que ele estava fabricando, como se estivesse alheio de tudo. Mas por dentro ele observa, refletindo e concluindo com frieza que tudo aquilo era falso, e que cada risada, cada gesto, cada rosto, tudo aqui não passava de uma ilusão distorcida. Li Huang segura firmemente aquele objeto em sua mão coberto por sangue, mergulhado em pensamentos intensos, e ele insiste para si mesmo que tudo aquilo não passava de uma ilusão, e nada daquilo pode ser real. E como esse pensamento fixo, ele desfere um golpe brutal esmagando a cabeça daquele homem que havia atacado a garota, espalhando um líquido vermelho pelo chão de pedra. E Li Huang, tomado pela convicção que tudo em sua volta não passava de uma farsa, ele arremessa o corpo do agressor com força, declarando que aquele lugar era uma mentira. Seu olhar frio firme enquanto ele permanece de pé ao lado da jovem que ele havia acabado de proteger. A tensão no ambiente aumenta e aquele homem furioso e ensanguentado encara com ódio e medo, e ele grita afirmando que Huang estava acabado, pois o mestre certamente irá matá-lo por ter agido daquela forma. A raiva se transforma em provocação. O homem não aceita a chibatada que ele levou, indignado com a ousadia de Huang. Ele o questiona perguntando o que ele pensava que é, o chamando de insignificante e perguntando como é que ele ousava insultar o mestre. Mas antes que a discussão se avance, passos firmes cortam o clima hostil e o som ecoa pelas paredes enquanto a figura se aproxima lentamente, perguntando se eles já terminaram de discutir. De repente, uma figura elegante vestido com traje branco e expressão serena surge na entrada da caverna, e com tom formal e suave ele chama Li Huang e outro discípulo ao lado dele, anunciando que o mestre desejava vê-los. Li Huang permanece em silêncio, observando com atenção ao seu lado a jovem acompanhar aparentemente confusa com a situação, e aquele homem ferido começa a rir dizendo que agora eles se lascaram. Então ele aponta para Huang dizendo que chegou a hora dele, dizendo que seu castigo estava por vir. Li Huang, no entanto, não reage de imediato e seu rosto permanece neutro e os olhares fixos como já esperasse por isso. Então o silêncio dele diz mais que qualquer outra palavra.
Quando Li Huang se prepara para seguir aquele homem, uma mão frágil agarra sua roupa. A jovem de cabelos brancos com um olhar aflito segura e murmura pedindo para que ele não vá. Porém, mesmo com aquele pedido, Li Huang não hesita, e ele desvia seu olhar e caminha seguindo aquele homem branco junto com outro discípulo. E aquela garota confusa repete em voz baixa, parecendo sua única preocupação, dizendo que vai querer doces. Juntos os três caminham pelo túnel estreito que leva fora da escuridão, e a luz do lado de fora começa a surgir entre as montanhas, e a garota permanece parada observando em silêncio, enquanto Li Huang se afasta em direção ao desconhecido. Enquanto eles caminham pelas montanhas, Li Huang é consumido por pensamentos turbulentos. Ele questiona a si mesmo, tentando entender o que estava acontecendo em sua mente, e ele não reconhece a raiva que ele sentiu naquele momento, e a impulsividade que o dominou. Aquilo não era tipo dele, pois ele sempre foi alguém calmo. Ele reflete confuso sobre como o deixou em uma situação absurda, mexendo com sua personalidade, tentando se controlar, colocando a mão em seu rosto, respirando fundo. Então ele decide que não pode deixar se levar por qualquer coisa, e que ele precisava manter sua calma e se recompor para voltar a ser ele mesmo. Mas então, em meio de esforço interno, ele sente algo tocando sua roupa, e aquela mão frágil parecia familiar. Mesmo quando ele estava tentando se reencontrar, ele percebe que o caos em sua volta insiste em alcançá-lo, e mais uma vez ele respira fundo. Enquanto ele tentava se recompor emocionalmente, Li Huang é surpreendido pela garota que o havia seguido, e ela agarra sua manga com força, o que o faz reagir de imediato, gritando assustado com a aproximação repentina dela, e sua expressão se transforma em choque ao perceber que ela estava segurando alguma coisa em suas mãos, e com um sorriso inocente ela olha para ele perdido. Então ela estende aquela coisa para ele, perguntando se ele quer um docinho, e Li Huang observa a cena em silêncio, sem saber como reagir diante de tamanha distorção da realidade. E a garota, ainda com o mesmo sorriso, comenta com leveza que o mestre é legal, porque ele sempre dava doces para ela. Suas palavras ditas com tanta naturalidade tornam a situação ainda mais perturbadora. O contraste entre a crueldade do gesto e a inocência do tom encararam o equilíbrio presente naquele lugar, um reflexo claro de que algo ali estava muito errado. Guiado por aquele homem, Li Huang avança com passo firme em um terreno desolado, acompanhado por a garota, e o ar se torna pesado, tingido por uma névoa vermelha que espalha por todo o lugar. E à medida que eles se aproximam, a visão perturbadora se revela. Uma enorme estrutura em chamas em volta de uma energia distorcida e negra começa a pulsar na frente deles, e a entrada em forma do arco emite um barulho escarlate, quase como se o próprio inferno o chamasse para dentro dele. Então Huang observa com atenção, e seu olhar sério reflete a tensão do momento. Diante daquela visão caótica, algo parece prestes a se romper, e tudo ao seu redor queima com um vermelho vivo. Então, diante da caverna em chamas envolta por uma energia pulsante avermelhada, Li Huang e os outros discípulos finalmente encontram o mestre. Ele estava sentado sobre uma plataforma elevada com as pernas cruzadas e um sorriso largo no rosto. Ele observa com expressão de prazer distorcido. Então um dos discípulos se aproxima chamando o mestre em voz alta. O homem de aparência sinistra abre os braços acolhendo como se fosse uma figura paterna, mas seu semblante carrega algo inquietante. Um brilho cruel por trás daquela simpatia forçada. Ele os chama de meus queridos discípulos, perguntando por que eles demoraram tanto. Então a recepção do mestre, que parecia acolhedora no primeiro momento, se revela sua verdadeira natureza de forma brutal. Então ele salta rapidamente para trás da garota, pegando ela brutalmente e jogando em direção ao altar flamejante. E seu grito agudo corta o ar ecoando entre as paredes da caverna. E Li Huang acompanha tudo imóvel com os olhos arregalados diante da crueldade explícita. E a realidade daquele lugar se encara de vez, não havendo compaixão, apenas loucura e sacrifício. Diante das chamas do altar manchado por aquele sacrifício, o mestre inicia um cântico sombrio tomado por este, e seus olhos arregalados e sombrio enlouquecido acompanham as palavras distorcidas, ditas com fervor, e ele declara que sua vida foi escolhida por Shou, e seu espírito foi definido por Jikizu, seu espírito protegido por Shiatsu, e tudo parte de um ritual bem macabro. Enquanto o mestre entoa cada linha com mais intensidade, o caos se espalha ao redor. Então aqueles corpos começam a ser esmagados, e o cenário se transforma em um verdadeiro pesadelo vivo. Entre os gritos e a chama, um discípulo coberto por aquela coisa vermelha visivelmente fora de si lambe aquele líquido vermelho como se fosse um doce. Elogiando o mestre com devoção, segue a insanidade total, e a figura do mestre no topo observa tudo com um sorriso triunfante.
como se aquilo fosse a mais pura manifestação de seu poder. O mestre continua cantando seu cântico profano, agora ainda mais com fervor, e ele clama por Xiaowu, dizendo que há um refúgio para sua alma, e que por Jiazen seu verdadeiro espírito será revelado, e seus olhos brilham com loucura enquanto ordena em voz alta para que acenda um caldeirão, e que chegou a hora de fazer as pílulas. Li Huang permanece parado observando tudo em silêncio, enquanto a energia ao redor pulsa com o coração corrompido e a escuridão começa a subir serpenteando a fumaça viva, fazendo todo o céu se tingir de roxo e vermelho. Em seguida, duas figuras macabras brancas aparecem dentro do enorme recipiente, e elas despejam um líquido grotesco e espesso, vermelho como se fosse sangue, e aquilo escorre com uma fenda até cair diretamente no caldeirão central do ritual, e a substância borbulha viva emitindo um odor sufocante. Enquanto a energia distorcida se intensifica ao seu redor, Li Huang encara o suposto mestre com desconfiança, ou faz concluir que aquele homem com sua aparência grotesca e sua cabeça desproporcional e um sorriso insano não pode ser real. Então ele começa a dizer que aquilo não pode ser real e que tudo é uma farsa, e tudo parece encenação, um pesadelo encarado com cores, fumaça, insanidade e o próprio mestre recebendo sua excitação. Tenta provocá-lo questionando sua dúvida, então ele berra com fúria exigindo uma reação. Mas Li Huang não cede, então sua mente começa a gritar internamente falando que aquilo tudo não é real. E o mundo à sua volta começa a se desfazer fragmentando em distorções, como se aquela ilusão estivesse prestes a ruir sob o peso da negação. E ele permanece ali firme mesmo diante daquela loucura, convicto que tudo isso era falso. Seus olhos abrem em choque e o corpo levitando através de camadas de ilusão quebrada. Mais uma vez sua mente reforça que tudo aquilo não é real. Então de repente aquela escuridão dá lugar a uma luz branca e fria em um ambiente clínico. Então Li Huang abre o olho lentamente revelando confusão e consciência recém-recuperada. E o som de máquina monitorando seus sinais vitais preenche o silêncio repentino por um bip. Então ele surge deitado em uma cama de hospital amarrado por cinta de contenção, e o cenário completamente diferente de tudo que ele havia vivido momentos antes, não tendo nada de chamas, mestres, templos ou rituais, apenas frieza estéril de uma sala médica. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que também quero que vocês deixem um comentário falando se devo continuar com essa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar trazendo continuações futuras. Agradeço a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.